Bom, gente, é muito legal ver todo mundo aqui. Eu estou realmente muito orgulhosa de tudo que a gente fez. E eu tenho um papel agora de chamar uma pessoa que, para mim, é uma pessoa incrível, a deusa da agilidade. Assim, se um dia eu chegar um pouquinho perto de onde ela está, eu já estou muito feliz. E eu queria agradecer por ela ter aceito o nosso convite. Hoje vai ser um dia bem intenso para ela, que está rolando o Festival de Mulheres e Produtos. Ela vai sair daqui correndo para lá. Então, assim, vamos valorizar, né, a nossa deusa Marisa Parani. Obrigada, deusa Aline. Deixa eu dar uma beijinha na Aline. É pessoalmente, eu acho, né? É a primeira vez. Parabéns, parabéns. Obrigada. Marisa também, parabéns. Próximo eu vi, antes não deu. E antes de ir para o Mestre Produtos, eu vou dar ter um outro compromisso, que é a Feira de Ciências do meu filho, que eu saio daqui, vou na Feira de Ciências. Não tá cansada, mãe? Fim de ano é isso aí, né? A gente um restinho da energia. Eu vou falar sobre isso, né? Inclusive. Bom, primeiro, obrigada, Mulheres Agilistas da Comunidade, pelo convite. Super feliz de estar aqui, de contribuir. É um grupo que eu gosto muito e devo participar, né, do jeito que dá aí já faz bastante tempo. Da época Thaís Rigolon, enfim, né? Todos os grupos que foram potencializando essa comunidade. Eu participei de mentoria, então eu acho isso aqui extremamente valoroso e por isso que a gente dá um jeitinho, né, de contribuir de algum jeito. Hoje, para fazer aqui acho que a fala do presidente de painel, correto? Se eu estou certo aqui da programação. Tinha essa coisa do cansaço e tal, então eu falei, bom, como é que eu dou uma pitadinha de agilidade que eu acho que pega nesse assunto, mas uso aqui uma boa parte do tempo para falar da coisa mais, acho que importante aqui, e trouxe o cansaço com essa dualidade, né, ou dilemas, como eu chamei, de produtividade e exaustão. Eu acho que é um pouco do que, ou talvez muito do que a gente viva, né? Queremos ser produtivos, estamos aqui no sábado discutindo, trocando, então a gente quer dar vida à nossa capacidade de produzir coisas, produzir soluções, mas como é que a gente lida com o cansaço e com a exaustão vou dizer que é inevitável, que acho que a exaustão é um pouco do extremo, né? Mas o cansaço, ele bate para todo mundo, acho que é natural. Tudo bem? Alguém só me ajuda com o tempo, tá? Estou de olho aqui, mas para não me empolgar muito. O computador está no fundo. Peraí. Boa, tá. Então, aqui não vou ler essas coisinhas, só para dar para quem não me conhece, um overview de quem sou. Sou a Marisa Paroli, sou casada com a Amanda, nós temos 3 filhos, um filho e 2 filhas. Tenho uma longa jornada aí em tecnologia, fui desenvolvedora, né, líder técnica, majoritariamente em banco, 9 anos ali entre Banco Itaú. Depois tive 4 anos no PagSeguro, e foi no final da minha jornada no Itaú que eu fui apresentada da agilidade, fui atrás de estudar o tema. Já no Pag, esse ciclo foi todo sobre isso, como ajudar a empresa a ter uma governança dentro de um ambiente extremamente ágil para a abertura de capital, que o Pag fez. Então, a minha missão era muito essa. Entrei 2 anos antes da abertura e fiquei 2 anos depois. A gente organizava aquele ambiente fervoroso de ideias para uma abertura de capital que foi feita lá fora, primeiro nos Estados Unidos. E tem 4 anos que eu estou na Bain Company, que é uma consultoria estratégica, trabalhando com esses temas de modelos operacionais ágeis. Como é que a gente constrói empresas que têm uma adaptabilidade ali no seu jeito de trabalhar. E é claro que isso vai passar muito por liderança, cultura, etc. Tá? Então, só a introdução do nosso contexto. Beleza, acho que estamos aqui na comunidade de mulheres agilistas. O que a gente está tentando fazer, né? Sair de ambientes muito burocráticos e construir ambientes mais inovadores, mais adaptáveis, mais fluidos, chamados aqui de ágeis, né? Então, é isso que a gente vem potencializando de uma maneira bem resumida. Isso implica também de uma maneira bem simplista em dizer, olha, a gente deveria parar de ficar carregando grandes blocos de trabalho, né? E ficar fazendo longas coisas e aprender a quebrar essas coisas em partes menores. Só que antes da coisa que a gente faz, tem um problema que a gente quer resolver. Então, aprender a quebrar os problemas em problemas menores. Para isso, criar soluções menores. E aí vem toda a história de quanto mais incerto, mais eu deveria prototipar, mais eu deveria fazer os nossos designs, exceptions, thinkings e tal, para saber se isso que a gente está fazendo realmente resolve o problema, é o problema certo, depois é a solução certa. Então, essa dinâmica incremental e iterativa, como a gente fala, e quanto mais a gente navega em ambientes mais incertos,
mas isso aqui leva a gente a reduzir risco e, portanto, reduzir possibilidade de desperdício. Quando a gente navega em ambientes menos incertos, a gente menos tem a preocupação de fazer essas ideações, porém, o ciclo curto sempre nos ajuda a saber se a gente está pisando no lugar adequado. Então, não vou entrar nessa seara, isso aqui dá mais 5 horas de fala, mas a história da ambidestria, já ouviram falar dessa expressão? Né? A ambidestria tem várias expressões sobre isso. O que mais? Tem bimodal, essas coisas. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Não é que as naturezas de trabalho não sejam diferentes, porque são, mas tomar cuidado para não criar mundos apartados. E depois você tem que investir um diabo de um trabalho para conciliar a gestão, o vocabulário e o entendimento desses mundos. Então, não é porque é uma coisa que eu não vou mudar a cada 3 meses, que eu não posso ter 3 meses de observação de janela. É só não usar. Ah, mas se 3 meses não tiver nada para mudar, tá lindo, não mude. Tá tudo bem. Mas não é porque o seu lado da moeda não vai mudar que eu não posso ter a janela de observação e de mudança para onde faz sentido mudar. Então, só uma dica, né? Vamos encaixar essa coisa da ambidestria de um jeito que a gestão, que o modelo de gestão acomode os mundos e não criar 2 modelos de gestão distintos, tá? Voltando ao foco. Então, aqui a gente aprende não só a quebrar o trabalho em partes menores, mas a priorizar por aquilo que entrega valor. Que hoje, no mundo da experiência, acho que está pouco duvidoso que se trata de resolver problemas das pessoas. Promover experiências boas e resolve problemas das pessoas, né? O que a gente fala, para quem serve esse negócio que a gente está fazendo? Então, a priorização também, ela precisa cada vez mais caminhar para isso do que visões divididas de ambições de negócio ou coisas prometidas com muita antecedência. Tá? E, por fim, aqui, o que isso representa também, né, quando a gente fala de eventos organizacionais? Que a gente quer menos hierarquia regendo o trabalho. Não quer dizer, por isso que eu acho que a hierarquia vai desaparecer das nossas vidas, porque eu acho que é muito mais complexo do que quem manda numa organização. Tem a ver com o que a gente espera de definição, de liderança, sociedade, educação, etc. Mas o que a gente quer evitar? Os ruídos, que essa comunicação em linha da hierarquia traz, né? Telefone sem fio, e a gente quer evitar esse trabalho empurrado. Então, que alguém lá em cima decida majoritariamente o que vamos fazer em todos os níveis e que praticamente sejamos comunicadas disso ao longo do caminho. Então, basicamente é isso que a gente quer evitar. E é claro que essa dinâmica dividida em partes de um organograma não só ela traz ruído, como geralmente ela traz esperas entre essas partes na cadeia produtiva. Então, o trabalho dentro de um ambiente complexo como é uma empresa, e aí independentemente do tamanho. A diferença é que se eu tenho áreas compostas por uma pessoa, é mais fácil de resolver do que compostas por 60. Mas, na prática, o trabalho ele cruza essas competências da organização, né? Ele cruza as partes. Então, essa coisa lateral precisa fluir, que a gente chama de cadeia de valor. E aí a gente tem desenhado coisas assim, né? Se eu trabalhar mais em rede, mais multidisciplinar, né? E aí a gente tenta aqui reduzir os tempos das dependências para orquestrar o trabalho. E podemos orquestrar com peer planning, com planejamento integrado, qualquer coisa que a gente queira, dependendo do grau de dependência que eu tenho para gerenciar. Mas eu quero reduzir esse tempo de espera e eu quero entender melhor o que é valor. E para entender melhor o que é valor, eu quero trazer competências distintas para discutir sobre isso. Então, esses timezinhos multidisciplinares, basicamente, ele tem 2 grandes finalidades. Uma é trazer mais eficiência. Então, eu não quero potencializar esperas entre as partes da minha empresa, eu quero que as pessoas estejam juntas para fazer o trabalho. E quando eu tenho dependência entre os times, eu quero gerenciar isso de um jeito melhor. E 2, eu quero entender melhor o que é valor e qual é a solução que eu vou propor para isso. E aí, já foi falado aqui, vão aparecer elementos como diversidade. Seja de ótica, então se eu pego uma pessoa do financeiro, coloco uma pessoa do jurídico, coloco uma pessoa de produto, se é a pessoa da TI, naturalmente o olhar que cada uma dessas pessoas vai trazer é diferente. Certo? Elas vivem rotinas diferentes. Somando a isso a diversidade de cada indivíduo. E alguém apresentou aqui, acho que foi a Vanessa, um pouco das dimensões que a gente pode olhar. Idade, região, gênero e assim por diante. Tá? Tudo bem até aqui? Concordo que na agilidade a gente vem tentando promover isso aqui? Ótimo. Agora,
Beleza. Quando a gente fala de ambiente diverso, e aqui só um destaque do Business Model Generation, lá do livro, do Sr. Walder, que fala assim, olha, proposta de valor não é aquilo que você, empresa, quer fazer para o seu cliente e para o mercado. É aquilo que você traz à empresa com uma expertise de solução, mas a pessoa do outro lado precisa querer consumir aquilo, né? Senão, se alguém falar para mim, se alguém falar assim, Mari, olha, dá uma olhada nesse carrinho de bebê aqui. Ele não é incrível, ele não é super utilizável, não tem um preço, custo-benefício bom, eu posso olhar para tudo isso e falar, caraca, esse carrinho é ninja. Eu vou comprar? Eu não tenho bebê. Eu tenho filho, mas não tenho bebê. Então pode ser incrível para outra pessoa, não para mim. Pegaram, assim, o encaixe é isso. Então, para eu consumir aquilo que está sendo proposto, aquele produto, eu preciso que aquilo resolva algum problema da minha vida. No caso, não tem bebê, portanto, carrinho de bebê não resolve. Podemos falar que tem, hoje, muita gente usando carrinho de bebê para carregar os seus pets, mas aí é outra seara, que também não é minha, porque eu não carrego meus gatinhos no carrinho. Tem um cachorro. Tudo bem? Então, beleza. E aí tem vários estudos e também está pouco questionável hoje o quanto a diversidade nos amplia horizontes e a nossa capacidade de inovar. Então, tem esse estudo do LF Dias. Quando eu peguei isso aqui, essa referência, ele estava na TOTWORKS, não sei se ainda está. Mas ele fez um estudo que buscou várias fontes e trouxe, olha, ambientes multiculturais estimulam a criatividade por serem mais propícios a considerar e combinar diferentes perspectivas e pontos de vista. Então, se eu trago pessoas de culturas, vivências distintas, o que vai acontecer é um estímulo à criatividade dessa capacidade produtiva, de solucionar problemas. E o segundo ponto, para chegar onde eu quero destacar aqui, ele diz assim, a simples interação entre indivíduos diferentes força o grupo a se preparar melhor, antecipar pontos de vista alternativos e entender que chegar a um consenso demanda esforço. Eu vou fazer uma pausa. Primeiro que eu gosto muito de uma fala de um amigo meu chamado Antônio Geretti, o Panda, que está lá no Nubank, que trabalhou comigo no parque e tal. O Pandinha fala assim, eu ouvi dele a primeira vez essa reflexão. Falou, Mário, eu não acho que é consenso, eu acho que a palavra melhor é consentimento. Que é quando pode ser que eu não esteja exatamente também comprada, é uma expressão que a gente usa, que não sei se é ótima, mas assim, com crença de que aquilo vai funcionar. Porém, um ambiente coletivo, a gente tem tempo para decidir as coisas que vão sair do lugar, então é isso, vamos que vamos. Ou porque eu confio, ou porque fui voto vencido, que seja o critério, mas vamos para frente. Porque consenso é difícil, né? Quando a gente tem mais gente, mais difícil é todo mundo ficar extremamente feliz e achando que encontramos a melhor alternativa sobre todas as óticas. Difícil. Agora, o ponto aqui é o seguinte, o fato quando a gente discute com a nossa bolha, seja qual for, de qualquer recorte, é gostoso, né? É bom, porque é uma soma de reforços. E a gente chega a uma conclusão muito rapidamente, que aliás essa é a armadilha do desenvolvimento de soluções de tecnologia com os mesmos homens típicos, brancos, porque é óbvio que a solução que vai sair dali é dessas mentes. Eles não vivem outras coisas. Então, discutir com quem concorda é ótimo. O difícil é discutir com quem discorda. Vivenciar ambientes diversos, de verdade, com perspectivas distintas. E aí eu não estou falando da exaustão da diversidade, porque eu também acho que isso é utópico. Porque tem uma análise combinatória de possibilidades aqui de vivências distintas. E no limite, cada pessoa é uma pessoa. Eu posso pegar duas pessoas que vieram da mesma cidade, que têm histórias razoavelmente parecidas, que têm o mesmo nível de estudar. Quando elas olharem o mundo, não quer dizer que elas estão do mesmo jeito. Né? Então, assim, buscando uma diversidade, digamos assim, maior do que a gente tipicamente vê, a gente entra nesses ambientes, o que a gente enxerga ou vive? Discussões suaves, serenas, tranquilas ou discussões mais difíceis? Quem vive isso aí? Tranquilos jamais. Hã? Tranquilos jamais. Não tem como ser tranquilo, né? E aí, cansa mais ou cansa menos? Uma vez no Parque Seguro foi um ambiente incrível. É um amor por essa história. E por aquele lugar. Mais do que empresa CNPJ, tá? Pela vivência daquele lugar. E aí, enfim, eu passei no período do Pag, que agora é PagBank, né? Eu vi o PagBank nascer, que a gente saiu de 200 pessoas, mais ou menos, para mais de 2.000 em 4 anos. E aí a gente refez todo o desenho da organização, papéis, responsabilidades, trilha de carreira, e a gente mandou contratar a gente no mercado.
Aí uma vez e era presencial na minha época, na sua maioria, e acho que até hoje tem no UOL, tinha a história do carrinho. Passava as pessoas vendendo carrinho com snacks ao longo do dia lá pra você comprar. E óbvio que todo mundo sabia o horário do carrinho. E aí o carrinho também era tipo um café ambulante, você encontrava as pessoas, e aí, beleza, não sei o que, era super legal. E aí, uma vez no carrinho, uma PO que a gente tinha acabado de contratar, ela falou, nossa, Mari, eu tô embasbacada com esse lugar. Porque ela tinha vindo de banco. Pô, porque aqui a gente vive mesmo que a gente estuda sobre agilidade, sabe? Tem hierarquia, tem, mas as discussões acontecem, as pessoas escutam, é fluido. Pô, o CEO tá ali, a gente sabe o que acontece, tem as comunidades. Ela falou, eu tô apaixonada por esse ambiente. E, caramba, eu acho que eu achei o meu lugar. Ó, lindo. Beleza. Passar uns 2 meses no carrinho, quando eu crescer. Depois eu faço assim, 10, você deu 10 só? Nem cheguei no tema, sério, caraca, eu tenho que acelerar. Aí você vai contar essa história que agora deu bom. Aí a menina tava assim, o que aconteceu? Caraca, é muito difícil. Acho que é mais esses OKRs. Cara, tem que convencer o time do que eles têm que fazer, pelo amor de Deus. Só eu me defino. Veja bem, welcome to Agile. Você está me vendo? Opa, não adianta você chegar aqui e dizer é pra lá, a galera vai te trocar. Por quê? Porque a gente está dizendo para eles como organização que você tem que saber o porquê. Alguém falou disso também aqui. O porquê das coisas. Vocês não sejam tarefeiros. Levou para 21, fazer um treinamento, né? Não sejam tarefeiros. Sejam tarefeiras. Saibam o porquê. Sejam responsáveis pelo resultado. Então, amiga, é isso. Cara, é muito cansativo. É cansativo. Beleza, vamos lá, senão vocês expulsam daqui. E para deixar aqui os slides bonitos também, que vocês vão ver que agora tem um ponto de mudança no visual da minha apresentação, porque até aqui os slides são feitos por mim pela Bain Company, que apresenta o trabalho. Aqui para depois são só os meus. Vocês vão ver a diferença, eu já vou avisar. Aqui é um primo de diversidade. Não com seus fortalezas e não forças, porque o PP não é uma força minha. Esse aqui é o estudo da Bain, que saiu esse ano, super legal, recomendo quem quiser procurar, tem um site, você faz os filtros, ele muda os gráficos por país aqui na região, sobre inclusão. Então, mais que diversidade, inclusão. Qual é o resumo aqui que eu destaquei para falar? O estudo mostra que a capacidade de inovar das organizações, elas são 4 vezes maiores, então as pessoas ali dentro são 4 vezes mais propensas a serem criativas quando elas se sentem incluídas em um ambiente diverso. Então, quando elas navegam um ambiente diverso, e têm a sensação de que elas têm espaço de fala. Então, o estudo mostra que isso traz 4 vezes mais potencial de criação para esses ambientes. E a mesma coisa, a mesma proporção acontece quando a pergunta é seguro e encorajador, né? Eu me sinto encorajada a desafiar o status quo da minha organização. Então, aqui minha organização encoraja novas ideias e soluções criativas, então, criação de soluções. O outro é desafiar o estado vigente, o processo de trabalho, a dinâmica. Eu me sinto encorajada a levar novas ideias para dentro da minha organização. A proporção é a mesma. 4 vezes mais quando as pessoas se percebem ambiente diverso e incluídas. Tem uma estatística interessante de detração da empresa, então eu não trouxe para cá, mas vale a pena olhar lá. Ou seja, é comprovado que diversidade e ambientes mais em rede e tal tem seus benefícios. O ponto de alerta é o quanto custa essa rotina de trabalho. E não que eu acho que, então volta cada um no seu ciclo. Lógico que não. Lógico na minha cabeça. Não é isso. Não acho que devemos voltar atrás, acho que faz parte do avanço dos ambientes coletivos e das nossas individualidades. Então, é para frente. Só estou destacando que não é fácil. E eu acho que a gente fala pouco sobre isso. A gente fala muito do lado bom da diversidade, da multidisciplinaridade, porque, de fato, eu acredito que é para lá que a gente tem que ir. Por N razões. Desde as práticas e comerciais até as sociais. Tem princípio de corretude aqui. Porém, é só reconhecer que isso não é trivial. Tá? Aí nós chegamos nos meus... Muito bem. Então, diversidade tem muitos benefícios. Mas discutir a divergência cansa. Então, também já foi falado aqui, essas coisas de mecanismos de negociação, comunicação não violenta, quando a gente passa a ser eloquente nessas técnicas, ajuda muito.
Então, exercitar é importante, mas exercitar é qualquer coisa diferente do nosso natural ou novo para a gente e também cansa. É mais um fator de cansaço. Mas quando a gente cruza essa fronteira do desconhecido, ajuda muito a fazer isso aqui funcionar melhor. Né? E aí eu trouxe duas palavras que eu concordo que eu quero compartilhar aqui. Então, primeiro é produtividade e depois exaustão. Então, pergunta, o que é produtividade? Quando a gente fala de produtividade, o que vem à mente? Resultado, entrega, prazo. Então, ser mais produtiva geralmente é fazer mais no prazo e tomara que a gente chegue no resultado que a gente quer. E nem todo mundo olha para o resultado quando a gente fala de produtividade, né? Aliás, não faz muito tempo saiu um ponto de vista de uma consultoria também sobre produtividade no mundo de tecnologia, que eu particularmente achei bem ruim, porque ela carregou muito esse olhar da eficiência, da entrega mais. E aí, em breve, a gente também, da empresa que eu trabalho, vai falar sobre esse tema, trazendo outras dimensões para eles, que são resultado, a sustentabilidade do clima de trabalho. Então, nas próximas semanas vão sair, porque eu acho que se a gente também potencializar essa narrativa, que ser produtiva é entregar mais, tem muitos modos de falar aí. Seja a sustentabilidade dessa dinâmica, seja do impacto que eu causo com ela. Vou entregar para cá. Então, ter as coisas feitas, acho que uma das dimensões da produtividade, não é a única. E o que faz a gente chegar na exaustão dessa dinâmica de entregar mais? Porque o mundo está super acelerado, a quantidade de informações que a gente tem acesso é enorme. Está aí a automação, a inteligência artificial generativa para fazer isso aqui, ganhar outras cores de produção, né? Da capacidade de gerar soluções. Então, o que faz a gente se sentir assim, exausto, né? Exausto. E aí, um detalhe, quando a gente pesquisa sobre isso no Google, né? Que eu estava olhando isso ontem, e falei, caramba, quando a gente fala de limite, é usual aparecer isso aqui, né? Então, o homem está cansado porque ele trabalha muito, e a mulher? Olha isso. Olha só os arquétipos, as imagens que saem sobre exaustão masculina e exaustão feminina. Chega a ser ridículo, né? Sim. Porque, então, a produtividade do homem, declaradamente, é só porta para fora, né? Porta para dentro de casa também não conta, porque não faz, pode ser. Infelizmente, hoje tem mudado muito. Cada vez mais a gente vê homens envolvidos nas atividades de casa, né? Criar nossos filhos. Né? E parando de usar a palavra ajuda. Eu estou ajudando, né? Ajudando, né? Né? Ninguém é responsabilidade primária. Né? Bom, sou casada com mulher, eu não passo por isso, mas eu acompanho muitas amigas que passam. E acho que também tem um processo de reconfiguração do que os homens acham que eles são no mundo, né? Eles também são vítimas de uma série de coisas. Beleza, mas eu achei isso aqui bastante sacana. Então, eu queria dividir o cansaço em 3 blocos. Tem várias divisões. Tem gente que fica em 6, em 9, em 4. Isso aqui, para mim, foi o que fez sentido e simplificou um pouco a conversa. Eu acho que tem cansaço físico, que ele pode vir de uma atividade física, mas ele também vem da rotina, né? Que nos dá uma exaustão física, que a gente sente o corpo reagir. Tem o cansaço mental, que é essa coisa da gente estar tentando resolver alguma coisa e perceber que o cérebro não responde, né? E aqui, eu acho que a gente tem ainda a condição de fazer, é meio que se você dá uma dormida e parar um pouco, pode ser que você volte a ter essa capacidade cognitiva de seguir em frente, sabe? Aqui é quando o corpo, e é claro que uma coisa é relacionada à outra, elas não são estanques, né? Aqui tem dor de cabeça, aqui tem enxaqueca, aqui dispara, são exemplos típicos. Mas aqui é meio que assim, eu ainda tenho bateria. Eu estou exausta, mas provavelmente se eu fizer uma pausa e achar um campo de recarga, isso aqui vai voltar. Agora, acho que aqui é meio que, se fosse falar em termos de impacto, é uma linha assim, né? Do lado de lá é mais profundo. Eu acho que aqui as pessoas, quando entram muitas vezes nessa seara, elas têm dificuldade de achar qual é a forma de recarregar essa bateria para voltar a ser capaz de resolver as coisas. Aqui a gente fica mais próximo dos processos depressivos e assim por diante. Né? A profundidade aumenta. Mas, de novo, essas coisas não correlacionadas, porque quando a gente chega aqui, o corpo também sente, a mente nem se fala. E aí, assim, como é que resolve? Olha, não faltam receitas para reabastecimento da gente. Então, aqui vem aqui 2 só para exemplificar, né? Então, tem a dormir, relaxar antes, organizar tarefas, não levar trabalho para casa, terapia, que, poxa, também na casa todo mundo faz, é muito bem-vindo. Momento para relaxar, ou, sei lá, lazer, exercício físico. Então, tem várias dicas, receitas de como fazer isso. Meu ponto é assim,
recarregar a bateria, eu acho que é uma coisa muito individual. Muito individual. Porque cada uma de nós tem uma rotina, tem um momento de vida, seja, por exemplo, idade. Isso traz uma marcação física completamente diferente. E aí, se você olhar o histórico de atividade física ou predisposição biológica, cada mulher vai ter uma condição específica para o seu corpo. Então, é muito individual. A leitura pode me abastecer, para outra pessoa não. A atividade física pode me abastecer, para outra é obrigação. Então, assim, você tem alguns guias, porém, isso aqui é do indivíduo, é da pessoa. E eu acho que um ponto importante é a gente tentar entender o que faz a gente se sentir em cada uma dessas dimensões. Você fala assim, Mari, hoje eu estou nessa barra ultra mega verde? Eu não estou. Uma semana puxada de trabalho, estressante, dormir pouco. Eu não estou no meu máximo, mas eu não estou me sentindo no amarelo. Você já fala assim, onde eu estou hoje aqui? Acho que eu estou aqui, ó. Eu estou feliz de estar aqui, que eu vou ter um dia bom com os meus filhos, depois eu tenho ido fechar verão, à noite você com a minha esposa para um show. Eu estou aqui, todo dia bom. Fisicamente nem tanto, mas acho que o conjunto da obra está bom. Então, acho que a gente precisa entender um pouco de o que faz a gente se sentir em cada uma dessas gradações. E aqui estou sendo também simplista em falar de 5, né? Mas eu acho que às vezes a gente também pensa as coisas muito binariamente. Então, ou eu estou excelente, ou eu estou exausta. E meu ponto de vista é que talvez não seja exatamente assim, né? Talvez o exausto, quando a gente está no vermelho, pode ser ou no laranjinha, já pegou. Mas ao nos observarmos com as nossas características e as nossas ambições, aquilo que nos fortalece, entender quais são os momentos em que eu preciso tomar uma ação. E não necessariamente vão ser todas as ações. Porque eu também já passei por cenário de falar, vou fazer os meus OKRs. Eu vou dormir mais, eu criei meus check-ins, escrevi, criei planilha. Eu vou parar de diminuir doce e vou diminuir o álcool. Então, não vou mais tomar cerveja quinta, sexta, sei lá, vou diminuir a frequência ou a quantidade. Me ajudou. Mas chegou um ponto que era mais um fator de estresse, cobrança. Então, esse que é o ponto. Eu acho que a gente tem buscado equilíbrio e tem uma outra expressão que a gente tem usado muito, que é o work-life balance. Que é o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Cada vez mais essas coisas se entranharam, pós-pandemia, trabalhando de casa. Tem seus benefícios, a gente tem mais liberdade de agenda, não tem mais problema seu filho, seu cachorro aparecer na câmera e essas coisas. Porém, esses mundos se encontram, né? Para ir ao banheiro, você tem que restringir a agenda de 50, 45 minutos. Você não vai ao banheiro. Daqui a pouco tem uma infecção urinária, esse tipo de coisa. Então, essas coisas se juntaram muito. E a gente vem tentando achar esse equilíbrio. Mas se equilibrar também demanda energia, esforço e gera cobrança. Então, o que aconteceu quando eu fiz meus OKRs? Por um tempo, desse ano, já fiz outras safras na minha vida, me ajudou a achar os pontos em que eu poderia controlar melhor a rotina. Chegou outro ponto que eu já estava me cobrando, indignada comigo mesmo, que eu não estava conseguindo dormir as 8 horas que eu tinha proposto essa semana. Eu tive que sentar e falar comigo mesmo de novo. Falar, escuta, mas vamos lá. Se você continuar empilhando pressão e empilhando atividade para sua rotina para tentar se sentir equilibrada, é um sistema perverso. É uma autossabotagem. Um outro exemplo aqui, já vou encerrar, juro que eu não vou estourar tanto tempo. Eu decidi, 5? Eu decidi esse ano entrar a empresa que eu trabalho, poderia também falar muitas horas sobre ela, porque é uma empresa americana, de estratégia, as coisas de consultoria tem uma premissa de muitas horas tal, e a empresa vem se trabalhando nisso, nessa narrativa, mas o fato é que é um trabalho de alta pressão, tem que ter disposição a grandes executivos de grandes empresas ou grandes executivas, não é um trabalho que tem muitos vales, digamos assim. Mas ela tem uma série de coisas interessantíssimas e benefícios melhores ainda, como, por exemplo, flexibilidade de horário que você pode pedir. Então, no segundo semestre, eu entrei no 80% de part-time, que a gente chama. Eu abri mão de 20% do meu salário para trabalhar 80% do tempo. E nisso eu isolei sexta-feira. Eu entrei, não trabalho sexta-feira. E esse não é um diálogo estranho na empresa. Isso é legal. As pessoas usam essas coisas. É claro que as mulheres usam mais do que os homens. Isso é outra cena. Estatísticas mostram, são monitoradas. Mas existe essa prerrogativa. E por razões distintas. As pessoas querem fazer uma pós-graduação e tal. Eu tirei porque eu queria baixar um pouco a pressão. E aí, beleza. Isolei sexta-feira, comuniquei que eu não ia trabalhar sexta, tirei as reuniões da sexta, tá ótimo. Porém, a rotina E aí, eu comecei a entrar nessa pressão de falar, o que eu vou aceitar? Primeiro, eu não quis tirar todas as coisas dessas da semana para jogar para sexta, terapia, acupuntura, sei lá, atividade física, porque senão a sexta-feira ia ficar bugada. Full, e eu também não ia ter nenhum grau de liberdade, que era o que eu queria almoçar com amigos, eu queria fazer uma coisa com os meus filhos e tal. Segundo, que a agenda da gente é uma agenda dependente do mercado.
Então, eu comecei a falar, quais são as escolhas que eu vou fazer conforme elas foram aparecendo? E, rapidamente, isso virou uma autocobrança. Cara, você foi uma reunião na sexta, você falou que não ia entrar, Mariana. O que você está fazendo da sua rotina? E o time, de um jeito muito positivo, que eu fiz um combinado com o time, também começou a me cobrar. Pô, tá vendo? Você vai no Teams, fake, part-time. Para com isso. Com uma intenção positiva. Mas, de novo, o que acontece muito rapidamente? Vira frustração. E vira uma autocobrança de novo. E de novo, e de novo. E aí, ontem eu entrei numa retro do time. E o time falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, porque eu quis. Eu quis entrar na retro. Porque sim. Porque eu estava fazendo o material de hoje. Ontem foi mal. Mas foi o que eu dei fazer com qualidade. Apesar de já sempre terem feito. E eu quis entrar na retro. E eu falei, cara, sabe por quê? Porque pra mim, me reabastece fazer o que eu quero. E não me pressiona a fazer o que eu quero. É pior eu entrar na retro. Dane-se, eu quero entrar na retro, eu vou entrar na retro. Do jeito que eu achei pra mim de fazer as coisas. Então, tem horas que eu vou ceder porque eu quero. Porque querer fazer o que eu quero me faz bem. Então, o que eu queria passar aqui é, vamos tomar cuidado com, ao tentar gerar equilíbrio, a quantidade de restrições e excesso de disciplina que, de novo, a gente joga na gente mesmo. Porque, às vezes, você se libertar ajuda. Então, a gente tem muitas receitas de sucesso, só que não. E tem, ó, para mulheres, lá para mães, financeiramente diferente. Olha, a receita das mulheres bem-sucedidas. E eles falam, ai meu Deus, não sou feliz financeiramente. Ai meu Deus, eu não tenho filhos. Ai meu Deus, eu não plantei uma árvore. Ai meu Deus, eu não medito, assim, sabe, assim? Pô, a gente tá cruzando essa linha com muita frequência, né? Checklist. Então, para fechar mesmo, acho que é importante a gente pensar como é que a gente diminui a carga em cima da gente mesma, dessa pressão de tudo que a gente deveria pensar, fazer, se alimentar, atividade física, meditar, andar no parque, treinar muita coisa no trabalho, falar muitas línguas e tudo isso. E tem um outro ponto, né? A gente fala de equilíbrio. Mas olha só, quando a gente caminha, se movimenta, a gente sai de uma posição de equilíbrio. A gente, eu estou aqui parada, eu estou equilibrada. Para dar um passo, mesmo que instantaneamente ou num intervalo de tempo pequeno, eu vou passar por um desequilíbrio. A gente não se movimenta sem um estágio de desequilíbrio, para depois achar a nova posição em que eu estou equilibrada de novo. Seja em exercitar, fazer uma coisa que eu nunca fiz, como comunicação não violenta, meditação. Seja assumir uma posição diferente na empresa, tivemos depoimentos aqui, ou pegar uma empresa desafiadora para trilhar. Entrar numa discussão de falar de habilidade no PDCA camuflada ali, para tentar não tomar repulsa. Tudo isso são instantes ou fases de desequilíbrio. Então, se a gente também buscar o equilíbrio como uma variável mais constante, o que vai acontecer? A gente não vai se movimentar. E também pode ser uma escolha. Tem horas da minha vida que eu posso não querer movimento em algumas dimensões. Eu não quero movimento no trabalho porque eu vou casar, porque eu vou mudar, porque eu vou ter filhos, porque o meu pet está doente. Que seja. Tem momentos e momentos. Pode ser uma escolha aí. Tá tudo bem. Agora, quando a gente quer movimento, o desequilíbrio vai fazer parte. Então, pensemos nisso. Se a gente quer movimento, abraça o desequilíbrio e faça escolhas que você acha que te machucam menos e te potencializam mais. Se você quer mais equilíbrio, num estágio de estagnação, isso não é pejorativo, a maneira como eu estou usando essa frase, entenda quais são as dimensões que você vai tratar para não mexer em outras. Tudo bem? E no todo, quando a gente olha o filme numa foto, a vida é movimento. Então, a gente não vai conseguir, no longo prazo, viver em equilíbrio. Quando a gente está em desequilíbrio, isso pode levar mais ou menos tempo. Mas quando a gente olha a trajetória, não teremos uma trajetória equilibrada. Então a gente precisa enxergar estes momentos, o que carrega a nossa bateria, o que consome, para evitar a exaustão. Acho que exaustão é um estado que a gente precisa evitar, porque isso já adoece e tira a gente do circuito. Quem já teve burnout sabe quanto dolorido é não só o processo, mas a frustração que ele tem, que ele gera depois, que é o tempo que você ficou fora, indisponível ou aquém do seu potencial. Então, esse é um estado, é uma consequência que a gente precisa tentar evitar. Então, como é que a gente olha para o que está se passando na nossa vida e nessas variáveis que a gente pode procurar no Google? Como evitar o burnout? Pode. Mas, poxa, não façamos isso no checklist que nos pressione ainda mais até esse burnout chegar. Então, minha fala final é, vamos tentar reconhecer o lado bom da jornada.
A todo pedaço de desequilíbrio, trecho de desequilíbrio, aumento de desequilíbrio, vai ter coisa boa para a gente olhar também. É claro que a parte doída ressoa mais, dói mais, mas sempre tem uma coisa boa para a gente olhar. Sempre. O famoso lado cheio do copo, parte cheia do copo. Então, vamos tentar sempre reconhecer, a cada momento de dor, de desafio, de estresse, o que é de bom que aquele momento está nos trazendo também. E era isso. Então, aqui ficam os meus contatos. Depois, quem quiser conversar mais.